Bom dia a todos e todas. Eu agradeço imensamente a oportunidade de participar aqui desta atividade. Espero contribuir com este debate, trazendo agora uma visão, como foi colocada já no início pela mesa, uma visão jurídica a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Basicamente, tentando extrair da Política Nacional de Resíduos Sólidos os pontos em que prevê a participação de catadores e catadoras de materiais recicláveis. A Joana, quando esteve falando aqui, ela falou que os municípios seguem desconhecendo essa obrigação. Na verdade, eles sabem dessa obrigação, mas eles fingem, né, da inexistência dela para não cumprir com essa responsabilidade da gestão compartilhada que a lei tão claramente ela prevê. Eu estou num grupo de trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público, na Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais, sobre este tema. Neste grupo foi elaborado um guia de atuação para todos os membros do Ministério Público, e que, se vocês tiverem interesse, é de fácil acesso na internet, o nome é Guia de Atuação Nacional de Inclusão Social e Produtiva de Catadores de Materiais Recicláveis. A gente traz lá um material bem explicativo, até se o município quiser um passo a passo de como ele vai fazer a implementação da política com a inclusão dos catadores. Tem um modelo de contrato de prestação de serviço, um modelo, uma sugestão de contrato de prestação de serviço. É só jogar lá na internet e vocês vão conseguir esse material. Também participo e estou na coordenação de um grupo de trabalho no âmbito do Ministério Público do Trabalho, que também tem um projeto de atuação nacional em relação a esse tema, e a gente tem realizado várias reuniões com os colegas do Ministério Público do Trabalho para discutir essa inclusão. E, aproveitando, gostaria de justificar aqui a organização, a ausência do Dr. Ricardo Ballarini, que está em viagem, e que seria substituído pela doutora Andréa Gondim, que também não pôde participar, porque ela foi convocada numa reunião no Tribunal Regional do Trabalho, lá da 2ª Região. Mas os dois me pediram para dizer, né, para pedir desculpas pela ausência, mas dizer que estarão com vocês participando dessa discussão, nessa linha que a gente vai conduzir aqui, né, que podem contar com eles nas atividades aqui na região, que eles são aqui da PTM de São Bernardo do Campo. Então, dito isso, eu gostaria já de passar, por conta do tempo até, vocês me desculpem se eu falar muito rápido, eu já falo normalmente muito rápido, quando estou premida pelo tempo, falo mais rápido ainda. Acho que a primeira coisa de se observar, e a gente não esquecer, né, de modo algum, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não é só para falar de resíduos sólidos. Obviamente que ela fala de uma forma geral, mas é também uma medida afirmativa de política pública, destinada a enfrentar a discriminação estrutural que sofre o grupo social vulnerável de catadores. Então, a nossa política nacional ela é um exemplo de legislação em nível mundial. Todos nós sabemos do envolvimento há séculos, né, 50 anos, aí, mais de 50 anos de catadores e catadoras sem o reconhecimento. Todo mundo sabe que os catadores continuarão existindo, continuarão coletando esse material, formal ou informalmente, né? Isso não vai ser evitado, mas agora a gente tem uma legislação dizendo que chega de informalidade. Nós queremos os catadores e as catadoras reconhecidos nesse sistema, valorizados nesse sistema e trabalhando em condições dignas, e também, obviamente, para enfrentar o trabalho infantil, tanto nos lixões quanto nas ruas. Então, a minha atuação ela começou em 2001, pensando justamente nas crianças nos lixões. Nós tínhamos uma situação bastante caótica no Paraná, dos 399 municípios, 191, com uma quantidade grande de crianças trabalhando nos lixões, e nós fizemos, no primeiro momento, um trabalho retirando criança de lixão. E vimos já, no momento seguinte, que não bastava focar só na criança, a gente tinha que pensar nos adultos, nas pessoas que também trabalhavam nas famílias. Esse trabalho na catação é um trabalho realizado em regime de economia familiar. Tem muita gente que critica o fato de muitas pessoas da mesma família estarem trabalhando na mesma associação, na mesma cooperativa, mas é um trabalho em regime de economia familiar e a gente sempre vai encontrar as famílias trabalhando nestes espaços. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade. Eu não posso deixar de falar também, a Matilde saiu daqui, que o movimento nacional ele teve um papel importante para que a política nacional saísse como ela saiu. Ela estava há 20 anos tramitando no Congresso Nacional, foi modificada e teve essa modificação por conta da luta por direitos desse movimento nacional que você citou e que conquistou, né, um reconhecimento, pelo menos na lei, no papel, como a gente diz, né, no Brasil parece que a legislação
quando é para favorecer as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas não saem do papel. Mas nós temos essa responsabilidade de fazer a lei sair do papel e que essa luta ela não tenha sido em vão, né? Que a gente continue crescendo nessa atividade para garantir essa inclusão. Pode passar. A lei ela é dividida em vários tópicos, né? Traz ali os seus objetivos, para que ela existe, né? A razão da existência dessa lei. Eu vou destacar alguns só, não vou falar de todos os objetivos. A questão da proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Com isso, a gente pode falar um pouquinho de incineração. Onde eu puder falar um pouquinho de incineração em cada tópico, eu vou falar, porque eu sei que esta é uma região que enfrenta este problema. O Ministério Público Nacional, o Dr. Sancler vai poder falar também. Eu e o Dr. Sancler participamos de vários grupos, onde os membros do Ministério Público eles sentam para discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí a gente pode falar da COPEMA, que é uma comissão de permanente de meio ambiente do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, da Abrampa, que é uma associação brasileira do Ministério Público, do Concalma, que é uma coordenação nacional de coordenadores de Ministério Público do Meio Ambiente. Todos nós nos reunimos no ano passado discutindo muito esse tema, e existe um posicionamento do Ministério Público Nacional contra a incineração. A nossa lei ela não autoriza a incineração, é uma interpretação totalmente equivocada, porque recuperação energética não é incineração, e eu quero falar um pouco disso depois, e ao longo da política nacional ela traz várias questões que impedem que a incineração seja adotada como metodologia de tratamento de resíduos sólidos, se é que a gente pode chamar de tratamento, né? Traz aqueles objetivos que são as diretrizes que eu vou falar mais adiante, né, de não geração, redução, etc., que vocês já conhecem. Fala da adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. Aqui, de novo, eu vejo como a gente pode falar em incineração, que não é uma tecnologia limpa e que não vai minimizar impacto ambiental. Não é verdade? Fala da reciclagem, do incentivo à reciclagem. E aqui a Ilta falou muito bem, né, o que vai para a incineração é material reciclável, porque o resto não queima, não vai resultar em energia. Então, mentem quando eles dizem que vão só incinerar rejeitos, porque, na verdade, eles estão contando com a nossa péssima qualidade de separação, vai tudo misturado, vira rejeito, e é isso que eles querem queimar. Né? E o que é reciclável não pode ser queimado, tem que ser reciclado. A lei é muito clara em relação a isso. Então, qualquer empreendimento que venha dizer que vai incinerar rejeitos está mentindo, vai incinerar recicláveis. Fala da gestão integrada, portanto, não pode ser uma gestão isolada do conjunto de políticas do município. Fala da cooperação técnica e financeira e do financiamento de cooperativas de catadores. Então, o município, quando fica falando, é muito, né, os catadores estão querendo receber muito, querem que pague muito, vai ficar muito caro. A lei ela prevê o financiamento das cooperativas desde o seu início, antes mesmo dela existir. Para organizar essa cooperativa já tem que haver financiamento, tem que ter financiamento da infraestrutura, do acompanhamento permanente dos grupos, que não seja lá pelo meio ambiente, que seja pela assistência social, porque a lei orgânica da assistência social obriga o município a trabalhar com a população em situação de vulnerabilidade. E traz também uma ponte com a Lei 11.445, que é da Política Nacional de Saneamento Básico, com a previsão de contratação prioritária e, portanto, obrigatória das associações e cooperativas de catadores. Nós temos um decreto presidencial reconhecendo associações e cooperativas como prestadores de serviços de limpeza urbana. Pode passar. E o que é essa gestão integrada? O artigo 3º da lei ele explica o que é um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social. De novo está lá. Então, assim, toda vez que o município vier dizendo, não, eu não sou obrigado a fazer com associação e cooperativa, dá para pegar cada lugarzinho da lei, vai ter um lugar onde a gente pode dizer, não, pela gestão integrada tem que ter a dimensão social observada. Com controle social, ou seja, os municípios têm que fazer as audiências públicas para discutir o plano municipal, tem que contemplar nesses planos municipais tudo que a sociedade espera que seja contemplado, inclusive em relação às associações e cooperativas. Esse é o controle social que deve ser pensado, e, obviamente, na execução também, e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Pode passar.
Portanto, os catadores eles são protagonistas da política nacional de resíduos sólidos, porque tem a previsão expressa dos catadores nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, tanto na gestão dos resíduos pelos municípios, quanto na logística reversa. Vou dar uma paradinha. Quais são os instrumentos que a política pensou para que ela mesma fosse implementada? Primeiro, os planos. E nós temos aí já um desastre no nosso país. Os municípios todos tinham que apresentar os seus planos até agosto de 2012. Inclusive com a possibilidade de receber recursos do governo federal para a elaboração desses planos. E o que nós vimos? Pouquíssimos municípios elaboraram esses planos, por isso, e não sem razão nós estamos lá com essa ameaça, né, de modificação dos prazos que a política nacional prevê, em tramitação no Congresso Nacional e com os prazos aí sendo aumentados de forma absurda, né, como se quem não cumpriu até agora fosse cumprir alguma coisa daqui para frente, né. Nós, do Ministério Público, entendemos o seguinte também. Desde a Lei Nacional, da Política Nacional do Meio Ambiente, não se pode poluir. Toda vez que esses resíduos eles são depositados de forma irregular, que se enterra reciclável, que se enterra orgânico, você está praticando um crime ambiental. Então, independente dos prazos, se eles serão ou não aumentados, isso não vai retirar a responsabilidade do gestor público, nem a possibilidade dele ser responsabilizado criminalmente. Então, esses planos eles deveriam ter sido elaborados, e nós estamos cobrando que eles sejam elaborados, e tem que ter nesses planos a previsão da contratação e a remuneração das associações e cooperativas. A gente tem que estar atento para isso quando tem essas audiências públicas. Também tem a coleta seletiva. Veja, a coleta seletiva, eu fico abismada quando um gestor público vem com essa história, mas eu tenho que fazer coleta seletiva? É um dever. É um dever. Quem está enterrando reciclável, quem está enterrando resíduo orgânico está contrariando a legislação. Pode responder por improbidade administrativa e também, como eu já falei, por crime ambiental. Então, não tem saída. E não é qualquer coleta seletiva, não. Não é essa porcaria de coleta seletiva que a gente está acostumado a ver nesse país. 5%, 10%, isso não é coleta seletiva. Está enganando a quem? Quais são as metas? Nós temos que fixar metas, nós temos que exigir que isso seja aumentado, que essa qualidade seja aumentada. E não é fazer a separação lá no local antes de ser enterrado, como a gente já viu acontecer que não deu certo, e muitos prefeitos querendo repetir esse erro. Cata tudo, leva lá para um espaço próximo da terra e depois é que vai fazer a separação. A separação tem que ser na fonte geradora. Se não for na fonte geradora, nós vamos continuar tendo rejeito. E aí o município precisa investir muito na educação ambiental para garantir que essa separação ela seja uma separação de qualidade. Prevê também a logística reversa como instrumento da política. Prevê de novo, vejo quantas vezes a lei fala, incentivo ao cooperativismo popular. Cooperativismo popular, obviamente, que são as cooperativas de catadores. A cooperação técnica e financeira para a reciclagem, de novo. A educação ambiental. E o que é essa educação ambiental que a gente tem visto também no Brasil, que é outra piada, mal feita, um panfletinho que entrega de casa em casa, quando entrega, não se vê campanha de massa em rádio, em TV, exigindo percentual, cobrando para quem não separa. Essa educação ambiental que está aí não é a educação ambiental que a lei prevê, nós temos uma lei federal que fala educação ambiental formal e não formal, e que tem que acontecer, e a gente vai exigir isso, o Ministério Público vai exigir. Prevê incentivos fiscais, financeiros e creditícios, e é pela importância, como já foi colocado aqui, não só da reciclagem, como da reutilização, da não geração, da redução, nós temos que pensar, sim, nesses incentivos fiscais. É muito mais importante reciclar do que retirar. Não podemos mais retirar nada do planeta, ele não aguenta mais. Então, esses incentivos eles são importantes. Quem usar a matéria-prima virgem vai ter que pagar mais caro, e não o contrário, quem está usando a matéria reciclada, né, reaproveitar. Prevê os acordos setoriais, que nós estamos vendo aí, não, né, demorando para acontecer, principalmente em relação ao setor de embalagens, e termos de compromisso e termos de ajustamento de conduta também. Pode passar. Eu vou pular essa, que são resíduos sólidos urbanos, porque a gente sempre quer bater na questão dos rejeitos, mas acho que a gente pode passar. Quero pontuar essa parte aqui
que fala do plano nacional e fala do plano estadual, que a gente também não pode esquecer que o Estado faz o seu plano estadual e muitas vezes esse plano estadual acaba conflitando com o plano municipal. A gente precisa trabalhar também no Estado para ver o que é que ele está pensando, se está incentivando consórcios. Vocês falaram aqui do consórcio que está apoiando este evento. O doutor Sancler pode depois reforçar a questão dos consórcios, mas o nosso posicionamento tem sido no seguinte sentido. Toda vez que se fala de consórcio de municípios, na verdade, a gente está meio que fazendo uma coisa muito parecida com o PPP. Junta um monte de município, transforma, né, daí aumenta a quantidade de resíduo, aumenta o problema a ser resolvido, e aí você tem uma boa desculpa para transferir para a iniciativa privada a gestão daquele montante, e os catadores são excluídos da discussão. Então, na verdade, consórcio tem significado negócio, né, está se transformando em negócio, o que deveria ser um problema pequeno, um problema maior. Porque, lógico, o município, se ele tem um volume pequeno, ele pode resolver esse problema de uma forma muito mais fácil. Se a gente está falando de retirar todo o reciclável, retirar todo o orgânico, é menos de 20% do volume total. Qual município que não tem condições de resolver isso? E com pouco recurso. Não tem nada que transformar em PPP e nem em consórcios grandes para transformar em custo alto e ficar pagando um monte de taxas. E aí não vai sobrar, obviamente, recurso para pagar nem a associação, nem a cooperativa para fazer o trabalho que elas fazem, vem fazendo ao longo desse tempo. Um outro ponto que o Francisco já falou, não se pode falar em fechamento de lixão, embora os prazos já vencidos, sem associar a inclusão social e a emancipação econômica dos catadores. A lei é muito clara em relação a isso. Quem está mandando fechar lixão, tirando a força dos catadores, sem fazer a inclusão social e econômica dos catadores, está descumprindo a política nacional do mesmo jeito. Não adianta cumprir uma parte que é encerrar lixão e não fazer a inclusão social e a emancipação econômica. Tem que ser, na verdade, antes a inclusão social e econômica para depois fazer o encerramento do lixão. E mais uma coisa, só encerrar quando fala assim, eu vou cercar e vou botar lá guardas para os catadores não entrarem. Se a gente está falando que não vai mais reciclável para a área de destinação final, não vai orgânico, nem vai ter catador naquele espaço, você não precisa nem cercar, nem precisa botar policiamento. Porque o catador ele vai estar retirando o que ele precisa, o que ele espera, de casa em casa, ele não vai ficar lá naquela área. Então, por aí a gente já sabe que já vai ser resolvido. De novo, a coleta seletiva como dever, está muito claro lá no artigo 35, e o incentivo ao cooperativismo popular, e eu quero frisar, com infraestrutura física, vejam, senhores prefeitos, ou gestores públicos, eu sei que não tem prefeito aqui, acho que não tem prefeito. Tem uma vez, ótima. A infraestrutura física significa, principalmente, o espaço de trabalho, um barracão, um galpão, sei lá o nome que queira dar, com tamanho suficiente, não é qualquer espaço físico, com vestiário, com local para refeição, com toda a legislação trabalhista atendida, as NRs todas relacionadas à segurança e medicina do trabalho, com água potável. Então, essa infraestrutura física é de responsabilidade do município fornecer para os catadores e não deve ser alugado. Toda vez que se aluga um espaço desse, o aluguel tem que ser visto como uma coisa transitória, temporária e emergencial. Tem que se construir ou se adquirir de forma permanente esse espaço de trabalho para que os catadores não fiquem sempre numa situação precária e com medo. Vai vencer o aluguel, nós vamos perder esse espaço, vão tirar a gente daqui. A infraestrutura física é necessária, os equipamentos também. E os equipamentos que são necessários para trabalhar dentro de um barracão. Pode passar isso aí. Tenho 5 minutos, vamos ver. Pode passar. Pode passar. Acho que eu mesmo vou. Que já meu tempo só tem 5 minutos. Aqui, olha, esse aqui eu quero chamar bastante atenção, porque ele me parece bem importante, esse artigo 36. No parágrafo 1º, para o cumprimento, né, no disposto nesses incisos, o titular dos serviços públicos, ou seja, o município, ele priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas. Isso significa que essa prioridade é uma contratação obrigatória. O município não vai dizer assim, eu contrato se eu quiser. Prioridade vou dar um exemplo bem simples, já que a gente não, talvez ali para frente fale de prioridade. Passa um pouquinho, vamos ver. É isso aí, ó. O que é prioridade? Como a gente falava sempre isso com os municípios, eles falavam, não, mas priorizar não é obrigatoriedade, é uma faculdade, eu contrato se eu quiser. Nem nós fomos lá no dicionário para descobrir o que é prioridade. Preferência, primazia, anterioridade na ordem do tempo, qualidade do que está em primeiro lugar, qualidade de ser primeiro, enfim, possibilidade legal de passar à frente dos outros.
Um exemplo simples, lá na fila do banco, supermercado, não tem caixa preferencial? Idoso, né, que é atendimento prioritário, gestante, criança no colo, é a mesma coisa. Tem associação, tem a cooperativa, tem catador para ser organizado, não pode privatizar, não pode transferir para a iniciativa privada, tem que ser catador. Né? Está bem claro ali, vamos lá. Pode ir passando. Acho que eu vou passar aqui, se passar só para foto, eu vou só terminar rapidinho umas anotações que eu fiz, acho que eu consigo passar aqui para vocês e dizer o seguinte. Volta um pouquinho, por favor. O Ministério Público, então, nesse guia que eu mencionei, nós fizemos uma minuta, um modelo de um termo de compromisso de ajustamento de conduta que tem que ser apresentado para os municípios, com as obrigações mínimas que os municípios têm que atender em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com essas obrigações, basicamente, que eu vou tentar explicar nesses 5 minutos, que eu já não tenho mais. Né? O primeiro deles é fazer o cadastro dos catadores. O Francisco mostrou muito bem, nós temos uma população subdimensionada de catadores. A gente não sabe, na verdade, quantos são. Lá em Curitiba, a gente imagina que são 60 mil por um diagnóstico que foi feito de áreas de regularização fundiária. 60 mil só em Curitiba, estão falando 400 mil no Brasil. Então, esse percentual que você fala talvez seja mais correto, de 1 a 2% da população. Né? Então, a gente vai contar aqui no Brasil 1% de 200 milhões, 2 milhões, é isso, né? Eu não sei fazer conta de percentual, mas a gente vai ver que... Uma outra responsabilidade do município, formalizar associações cooperativas, ajudar, apoiar, dar assessoria técnica. Não é ir lá e fazer no lugar, eu quero que o presidente seja esse, a vice esse, não. Ajudar os catadores a formalizar essas cooperativas, pagando as despesas necessárias para reconhecer lá em cartório, enfim, a gente sabe que nem isso, né, os catadores não conseguem. Para fazer uma ata, para elaborar o estatuto, ir lá registrar, ajudar nesse processo. Contratar e remunerar os catadores através de um contrato administrativo. Gente, por favor, nada de convênio. Convênio assistencialista. Acabamos essa etapa de convênio. Agora é contratação pelo serviço prestado de acordo com a Lei 866, com 5 anos de vigência, com o valor certo, como se paga quando se terceiriza, que se paga tudo. Uma terceirizada se paga tudo, o caminhão que ela usa, o motorista, quanto que ela desgasta, material de escritório, quanto que ela gasta com os empregados, o INSS, o lucro dos diretores, dos sócios, enfim. Tem que pensar que quando contrata a associação cooperativa também tem que prever isso tudo. A infraestrutura tem galpão, prensa, balança, mesa de triagem, caminhão de coleta, a implementação de normas de medicina e segurança do trabalho, assistência social e técnica permanentes. Muitos municípios que eu fiz o termo de compromisso, ele volta lá e fala assim, aquela não dá certo, aquela associação, aquela cooperativa, eles não se entendem, não dá certo, eu já desisti, não consigo fazer mais. Eu digo, mas então o senhor descumpriu uma cláusula aqui. Bom, tem a multa pelo descumprimento da cláusula, mas como assim? Se essa cooperativa, essa associação não está dando certo, porque a sua assessoria, a sua assistência social, sua assessoria técnica e social, ela falhou. Porque se fosse uma assessoria de verdade, não teria acontecido isso com esse grupo. Né? Também prevê vagas em centros de educação infantil e escolas em tempo integral, em escolas integrais para as crianças e para os adolescentes, para que eles não tenham que acompanhar as famílias nesse trabalho, nessa atividade. Este é um público prioritário, é um público vulnerável. Então, se criança e adolescente tem prioridade absoluta, os vulneráveis têm mais ainda. E, portanto, eles têm que ter, primeiro, o atendimento nessas políticas também de atendimento à criança e adolescente. Cursos de formação e capacitação continuados para os cooperados, para os associados. A educação ambiental que vai ser avaliada pela análise gravimétrica periódica, com estabelecimento de metas, tanto para a coleta seletiva como para os orgânicos, para a compostagem. Os empreendimentos comerciais, eles têm que ter os planos de gerenciamento de resíduos sólidos e têm que entregar todo o seu resíduo reciclável para a associação e para a cooperativa, supermercado, shopping, não tem esse negócio de vender esse material, ele não está no objeto contratual, no objeto social desse empreendimento, ele tem que entregar e o município tem que exigir que eles entreguem. Fiscalizar os atravessadores, interditando, inclusive, se for o caso, atravessador, principalmente esse que mantém catadores em situação análoga de escravo, normalmente ele não cumpre nada da legislação. Não tem alvará da prefeitura, não tem licenciamento ambiental, não tem nada, regularidade de nada, não tem vínculo de emprego, chão batido, não tem banheiro. Fácil interditar. E o município não faz essa fiscalização. Às vezes vai lá encher.
A associação é cooperativa porque não está regular, mas o atravessador está lá, belezura, ninguém incomoda. A separação e a coleta seletiva nos órgãos municipais, entregando os materiais recicláveis para os catadores. Vamos ver se eu não esqueci nada, do que tem basicamente é isso do termo de compromisso que a gente tem exigido. Contrato de prestação, né? Já falei tudo. Agora podemos já ir para o... Já passei, já encerrei. Enfim. Esse aqui é uma foto do evento que nós fizemos com as catadoras, né? Deus recicla, o diabo incinera, é bem isso, né? É uma frase, acho que é de um catador aqui de São Paulo, não sei se você sabe o nome dele, ele que criou. É um vereador. E aqui o que representa uma usina de incineração, né? Obrigada.